Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta e hoje nós vamos dar início ao módulo 8 do nosso curso de Construção Civil, em que a gente vai falar um pouco sobre os aspectos técnicos e burocráticos na construção civil. Dando a recapitulada rápida no que a gente viu no módulo passado, a gente falou um pouco sobre patologias. Então, durante as nossas aulas, a gente falou sobre alguns aspectos gerais, sobre as patologias de revestimento, tanto para pintura quanto para placa cerâmica, algumas patologias nas estruturas de concreto, então a gente viu o que acontece quando alguns elementos sofrem determinados esforços, e falamos também sobre as patologias das armaduras, mais especificamente a corrosão. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre a norma de desempenho, que é a NBR 15.575 de 2003. Então, a gente vai falar um pouco sobre os requisitos dos usuários, sobre a incumbência das partes, avaliação de desempenho e alguns requisitos que são estabelecidos pela NBR que devem ser atendidos durante a construção da edificação. Então, vamos falar um pouco sobre os aspectos gerais, né? A NBR ela vem com o princípio de atender ao requisito dos usuários, que está estabelecido lá também, que se referem aos sistemas que compõem as edificações, independente do material que vai ser utilizado e do sistema construtivo também. Essa norma de desempenho ela é dividida em 6 partes. A primeira fala sobre os requisitos gerais, a segunda sobre os requisitos para sistemas estruturais, a terceira, requisitos para sistemas de piso. A quarta, os requisitos para sistemas de vedação vertical interna e externa. A quinta, os requisitos para sistema de cobertura. E a sexta, os requisitos para sistemas hidrossanitários. Nessa aula de hoje, a gente vai focar na parte 1, que são os requisitos gerais. Quais são os requisitos do usuário estabelecidos pela NBR? Ele fala na questão de segurança, em que deve-se atingir a segurança estrutural, a segurança contra fogo e a segurança no uso e operação da edificação. Ele fala sobre o requisito de habitabilidade, então deve-se atender à estanqueidade, a desempenho térmico, acústico e lumínico, a saúde, higiene e qualidade do ar, a funcionabilidade e acessibilidade, ao conforto tátil e antropodinâmico. E com relação à sustentabilidade da edificação, que envolve a durabilidade, a manutenibilidade e o impacto ambiental. Então, a gente vai falar um pouco de alguns desses itens aqui. Com relação à incumbência das partes, com relação à edificação, quem são essas partes? São os fornecedores, o projetista, o construtor e ou o incorporador e o usuário da edificação, né? O que cabe a cada um deles? No caso dos fornecedores, é caracterizar o desempenho do seu produto através de norma ou resultados comprobatórios. Então, se o produto dele se não existe uma norma adequada para determinados produtos, ele precisa comprovar isso por algum resultado que ele tenha feito. Os projetistas, que têm como incumbência estabelecer a vida útil de projeto de cada sistema, além de especificar materiais, produtos e processos de acordo com a norma. No caso do construtor e incorporador, elaborar um manual de uso e manutenção da edificação, além da execução da edificação, e cabe ao incorporador também identificar os riscos previsíveis na época de projeto. E ao usuário cabe realizar a manutenção e não deve realizar modificações que vá prejudicar o desempenho da edificação ao longo do seu período de vida útil. E como é feita essa avaliação de desempenho? Quais são os requisitos que a norma determina para isso? Com relação à implantação e ao entorno da edificação, alguns itens devem ser avaliados, como, por exemplo, os projetos devem ser desenvolvidos com base nas características do local e da obra. Então, quando for feita a implantação, deve-se analisar todo o contexto de topografia, todo o seu entorno, se tem uma comunidade, uma vizinhança ao redor, tudo isso deve ser levado em consideração. E também levar em consideração os riscos de deslizamentos, enchentes, erosões, vibrações e compactação do solo, ou presença de solos expansíveis ou colapsíveis. Deve-se levar em consideração todas essas características para que os projetos sejam executados e planejados de forma que a edificação não passe por nenhum problema se acontecer algum desses itens aqui. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra.
O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Com relação à segurança contra incêndio, o que a NBR determina? Ela fala sobre dificultar o princípio de incêndio, então deve-se ter nos projetos a questão do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, deve-se levar em consideração os vazamentos de gás e adotar todas essas premissas no projeto do que poderia ocorrer. Aqui também tem facilitar a fuga em situação de incêndio, então deve ser planejado, identificado todas as rotas de fuga possíveis, dificultar a inflamação generalizada e a propagação de chamas, que é a utilização de materiais que dificultem essa propagação. Com relação à segurança estrutural, então a estrutura da edificação ela tem que suportar ao máximo, né, o incêndio se acontecer, para que não ocorra maiores tragédias. E o sistema de extinção e sinalização de incêndio com equipamentos de extinção, sinalização, iluminação de emergência, que também faz parte desse segundo item, que é facilitar a fuga através das rotas de fuga. Com relação à segurança no uso e operação, a norma ela determina que os sistemas não devem apresentar rupturas, instabilidades, tombamentos ou quedas que possam colocar em risco a integridade física dos ocupantes ou de transeuntes nas imediações do imóvel, que não deve apresentar partes expostas, cortantes ou perfurantes e nem deformações e defeitos acima dos limites especificados por outras normas, né? Com relação ao requisito para estanqueidade, o que a norma determina? Ela fala tanto para a parte externa quanto a interna da edificação. Então, no caso da externa, deve-se ter a estanqueidade com relação à água da chuva, à umidade do solo e lençol freático. E no caso da parte interna, é com a estanqueidade com relação à água utilizada no uso, operação e manutenção da edificação. Um outro requisito é o requisito de desempenho térmico, em que a edificação ela deve reunir as características que atendam a esses requisitos. E na norma ele fala sobre os requisitos tanto para o desempenho no verão quanto para o desempenho no inverno. A norma também fala sobre requisito para desempenho acústico, que ela deve apresentar o isolamento acústico adequado das vedações externas, no que se refere a ruídos aéreos provenientes do exterior da edificação habitacional e isolamento adequado entre as áreas comuns, né? Então, os requisitos para o desempenho acústico é a isolação acústica de vedações externas, a isolação acústica entre os ambientes e levar em consideração todos os ruídos e impactos que pode vir a ocorrer para que isso seja adequado em projeto. Com relação ao desempenho lumínico, a norma fala tanto para iluminação natural quanto para iluminação artificial e ela estabelece o nível mínimo de iluminância geral que deve ser adequado. Então, no caso de iluminação natural, para as dependências como sala de estar, dormitório, copa, cozinha e área de serviço, deve-se ter uma iluminância geral de no mínimo 60 lux. Já para banheiro, corredor, escadas, garagem, estacionamentos e demais ambientes, ela não apresenta nenhum nível de iluminância geral. No caso da iluminação artificial, ela também apresenta esses níveis. Para a dependência, sala de estar, dormitório, banheiro e área de serviço, a iluminância geral deve ser de no mínimo 100 lux. Para copa e cozinha, de 200. Corredor, escada, garagens e estacionamentos cobertos e demais ambientes, no mínimo 75 lux. E para garagens e estacionamentos descobertos, de no mínimo 20 lux. Com relação à durabilidade e à manutenibilidade da edificação. A durabilidade de um produto ele vai se extinguir quando ele deixa de atender às funções que ele foi projetado e deve-se estabelecer a vida útil do projeto da edificação. A NBR ela também traz uma tabela com alguns níveis em que o sistema de estrutura ele deve ter no mínimo uma vida útil de projeto de 50 anos, pisos internos de 13 anos, a vedação vertical externa de 40 anos, a vedação vertical interna de 20, a cobertura de 20 e o sistema hidrossanitário também de no mínimo 20 anos. Com relação à saúde, higiene e qualidade do ar, alguns requisitos que a NBR também estabelece. Eles devem propiciar condições de salubridade no interior da edificação, considerando condições de umidade e temperatura no interior da unidade habitacional, aliadas ao tipo do sistema utilizado na construção,
E os requisitos que ela estabelece o controle para a proliferação de micro-organismos, de poluentes na atmosfera interna da edificação e poluentes no ambiente de garagem. Com relação à funcionabilidade e acessibilidade, quais são os requisitos? Ela determina a altura mínima de pé direito de 2,5 metros, uma disponibilidade mínima de espaço para uso e operação da habitação, a adequação para pessoas com deficiência física ou pessoas com mobilidade reduzida e a possibilidade de ampliação da unidade habitacional. Já no caso do conforto tátil e antropodinâmico, os requisitos estabelecidos são para não prejudicar as atividades normais do usuário dos edifícios habitacionais, quanto a caminhar, apoiar, limpar, brincar e ações semelhantes, e devem apresentar um formato compatível com a anatomia humana, sem requerer esforços excessivos para manobra e manutenção. Então, os requisitos são o conforto tátil, adaptação ergonômica e adequação antropodinâmica de dispositivos de manobra. E para finalizar, com relação à adequação ambiental, ele fala sobre a avaliação do impacto ambiental resultante das atividades da cadeia produtiva da construção dessa edificação. Então, ele também estabelece alguns requisitos, como, por exemplo, o projeto de implantação de empreendimentos, que deve-se evitar impactos ambientais, deslizamentos de taludes, enchentes, erosões, lançamentos do esgoto a céu aberto, contaminação do solo ou da água. Em segundo, a seleção e o consumo de materiais, então deve-se procurar sempre utilizar materiais que tenham origem comprovada, como por exemplo a madeira, e fazer a melhor exploração e consumo de recursos naturais. O consumo de água e a deposição de esgotos no uso da ocupação da habitação devem ter uma destinação adequada para que, como a gente falou aqui em cima, não tenha nenhum tipo de lançamento de esgoto a céu aberto. E o consumo de energia no uso e na ocupação da habitação também devem primar pela minimização desse consumo. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui e na nossa próxima aula a gente vai falar sobre os contratos mais usuais na construção civil. Até lá!